Bom dia, queridos irmãos, bom dia, queridas irmãs. Desejo um ótimo domingo para todos. Já quero agradecer aí as pessoas que estão conosco, minha esposa Adriana, Ellen Mason, essa moça dos Estados Unidos, uma amiga que tenho conversado bastante. Good morning para Ellen Mason. Muito obrigado pela sua presença, Reverendo Geraldo, Irmã Neuzi, Presbítero Carlos, obrigado pela sua presença e obrigado, Ellen, por ter aceitado o nosso convite. Já tinha visualizado o convite lá no Stories. Muito obrigado aí pela sua presença. Vamos orar para estarmos lendo a Palavra de Deus conforme proposto no convite e depois ler a Palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 9 para estarmos prosseguindo. Maria José Belo, muito obrigado também pela sua presença, a primeira vez conosco. Estou muito alegre de estar aí conosco nesta manhã. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, eterno Pai, mais uma vez, ó Deus, nós queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia para conosco. Queremos te agradecer, ó Deus, por esta noite de descanso que passamos. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos permitiste abrir os nossos olhos nesta manhã, contemplar, ó Deus, a criação das tuas mãos, contemplar, ó Deus, as tuas maravilhas. Quero, ó Deus, agora neste momento colocar nas tuas mãos os enfermos, aqueles que se encontram, ó Deus, em hospitais, ó Deus. Te pedimos também, ó Deus, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelas pessoas que estão diretamente ligadas, ó Deus, de frente com essa enfermidade, com a pandemia do Covid-19. Te pedimos, ó Deus, que a tua mão de poder esteja abençoando a cada um, preparando, Deus, todas as coisas para que tudo seja feito de acordo com a tua vontade. Queremos te pedir, ó Deus, também pelo meu amigo Mustafa, lá da África, ó Deus, que tem, ó Deus, se comunicado conosco, ó Deus, está passando, ó Deus, por algumas necessidades. Sua irmã está enferma ainda com a perna engessada, ó Deus. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor vá ali com a tua mão de cura, coloca sobre aquela moça, ó Deus, para que ela possa ser curada, ó Deus, plenamente de sua enfermidade. Te peço também, ó Deus, pelos nossos parentes, ó Deus, em outros estados e outros municípios também, tem pedido, ó Deus, as nossas orações. Tu conheces, ó Deus, a necessidade de cada um.
Conhece, ó Deus, aquilo que precisam e sabemos, ó Deus, que o Senhor pode conceder, ó Deus, muito mais do que pedimos ou precisamos, e por isso colocamos todos nas tuas mãos. Também te pedimos pela minha sobrinha Simone, ó Deus, tem, ó Deus, pedido, ó Deus, nossas orações, uma mulher alegre, uma mulher disposta, mas, ó Deus, tem passado por alguns problemas, ó Deus, te pedimos, ó Deus, a sua solução para ela, ó Deus, em nome de Jesus. Agora vamos ler a tua palavra, te pedimos, ó Deus, a tua unção, te pedimos, ó Deus, a tua iluminação para estarmos falando nesta manhã. Oramos assim e oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, o texto, deixa eu pegar meu óculos aqui, porque o tempo está meio nublado. Tá um solzinho aqui, mas não está iluminando muito não. Eu fiquei na sala hoje, não fui para a cozinha. Lá é melhor um pouco. Sandra Alexandra, obrigado, querida. Um abraço aí na mãezinha, nos irmãos. Tá bom? Bom, Eclesiastes capítulo 9, verso 1 ao verso 10. E os irmãos que abriram a sua Bíblia, continue com ela aberta, porque vamos falar em mais uns versículos ainda, além do versículo 10. E o tema é rumo à felicidade, tá bom? Eclesiastes capítulo 9, que nós vamos ler nesta manhã. Bom, desculpa. Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom e ao puro e ao impuro. E ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvarios enquanto vivem. Depois, rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Reverendo Vasco Toledo, obrigado, querido. Sei que o senhor não tem muito tempo para ficar conosco, mas obrigado por ter aí nos alegrado com a sua presença. Temos acompanhado também as lives do irmão e meus parabéns pelo seu trabalho. Está sendo muito edificante, principalmente para a minha vida nos momentos em que entramos com o senhor ali
no seu aplicativo. Bom, queridos, o tema é rumo à felicidade. E nós sabemos que tudo quanto nós buscamos, nós temos que buscar. Tudo quanto as pessoas buscam a nosso favor, terão que buscar enquanto há vida, né? O último versículo que nós lemos está lá escrito: tudo quanto te vier à mão, faça-o conforme as tuas forças. E no final do versículo vai falar: olha, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, este tema, rumo à felicidade, é para aqueles que ainda estão em vida física para desfrutar da felicidade, de tudo que Deus nos deu para o nosso bem. E o livro de Eclesiastes, ele fala da insatisfação de ser humano ou do ser humano para com a vida no mundo criado por Deus. Sua questão principal é a subjetividade humana observada na perspectiva de um tempo cíclico, ou seja, que se repete. A partir desta visão, inclui-se a ideia de história como aparição de coisa nova, o que lhe causa a impressão de que todas as coisas que se realizam debaixo do sol não passam de inutilidade. E inutilidade não é simples, ela é enorme, ela é canseira, desprovidas de todos e qualquer significado. Parece que é o tema principal de Salomão nesse livro, o sentido da vida, buscando o sentido da vida, por que e para que viver. E seu objetivo de reflexão é a vida. Seus referenciais são eminentemente religiosos, enquanto tentativa de revelar como ser humano de seu tempo distancia-se do projeto inicial de Deus. A proposta de sentido à existência humana, a fim de que todas as atividades exercidas pelo homem sejam feitas com prazer e que tenham sempre um fim a alcançar. E a nossa proposta hoje é alcançar a felicidade, rumo à felicidade. Fixa-se conforme o texto no aspecto misterioso, oculto e imprescindível de que Deus e seus desígnios sobre a existência humana, para a seguir propor o que não tinha resposta. Porque, na verdade, este homem, Salomão, eu tive até conversando com alguém essa semana, porque pode-se dizer, esse camarada aí, esse rei, ele esperou ficar velho no final de sua vida para escrever essas palavras e dizer que não estava satisfeito com nada que ele fez. Mas é uma experiência para nós, para refletirmos no que buscamos, para que buscamos, qual o motivo da nossa busca. Porque nós vemos aqui que o final é igual para todos e independe da conduta moral do ser humano. Não importa se ele é justo, se ele é ímpio, se ele é rebelde, se ele é um bandido, se ele é isso ou se ele é aquilo, mas o fim de todos os homens, de toda criatura viva, móvel, é um só. Em um dos capítulos que nós lemos, em uma das lives, se vocês verem dos domingos de manhã, que é no livro de Eclesiastes, vai ver Salomão comparando a vida do ser humano, a vida do homem, com a vida de um animal. Porque quando morre-se a carne, quando o físico parte, deixa de existir, tanto do homem como do animal vai para o mesmo lugar, vai para a terra, volta para o pó. Então eles fazem essa comparação. Mas a morte, ela aparece também como antítese da vida, a negação da vida presente. E na relação de ambos os temas, o que se pretende não é um discurso filosófico sobre a vida, mas uma teorização
de como vivê-la bem enquanto se caminha para a morte. O pregador aqui, ele passa a análise dos tópicos dizendo assim, olha, vida, morte, para pensar a condição de se estar morto ou vivo, e faz então uma opção preferencial pela vida, porque não existe para as pessoas que têm consciência, as pessoas que pensam evangelisticamente, pensam num futuro melhor, não nessa vida, mas numa vida posterior, ele dá preferência pela vida. Ele não se vive mais de uma vez na face da terra, meu querido. Não existe reencarnação. Aí alguns vão dizer que Jesus Cristo morreu e reencarnou. Jesus Cristo não reencarnou. Ele encarnou. É muito diferente. Tem um contraste entre encarnar e reencarnar. E foi o único. E foi o único que se fez homem. Diz lá, tem até uma mensagem já preparada falando do verbo. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se fez carne, ele encarnou. E nós vamos então, meus queridos irmãos, dizer que, portanto, mais uma oportunidade para ser feliz, de aprender a palavra de Deus. Diz assim, ó, não se vive mais de uma vez. Não se tem, portanto, mais de uma oportunidade de ser feliz. A oportunidade de buscar a felicidade, a oportunidade de ser feliz, ela está enquanto há vida física. Nós vamos refletir aqui rapidamente, meus queridos irmãos, então, depois dessa pequena introdução, sobre 3 tópicos. E o primeiro é a plenitude da esperança. Plenitude da esperança. Versículo 4 ao versículo 6 do que nós lemos, vai dizer o seguinte: para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Isso, os mortos. Mas para nós que estamos vivos, há uma esperança. E nós buscamos através dessa esperança. Essa esperança que fala lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A esperança é a fé. A esperança é naquilo que nós não vemos. Porque ninguém espera o que já tem. Ninguém espera o que já tem. Então nós precisamos buscar ter essa plenitude de esperança. Conforme o ensino do pregador, ou seja, Salomão, quanto maior a nossa esperança, melhor a valorização da vida. Por que Salomão disse isso? Colocou esse tema geral, o sentido da vida. Porque aquele que não tem esperança, ele não valoriza o presente. Precisamos ter um propósito, precisamos buscar, fazer como Paulo fez lá, falando aos Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 12. Não que eu tenha já obtido, ou encontrado, ou recebido a perfeição, mas ele prosseguia para conquistar aquilo para o que ele tinha sido conquistado por Cristo Jesus. Para a perseverança, para a esperança, para a fé de uma vida melhor no futuro, e um futuro com Jesus. Não é um futuro físico, é um futuro espiritual. Disso decorre um provérbio muito conhecido na época: é melhor um cão vivo do que um leão morto. Em um ambiente, é como o semita, o primeiro, era animal desprezível, o segundo, nobre, símbolo de poder e realeza. Para uma possível escolha entre o poderoso, mais morto, e o impuro, mais vivo, vale mais que um cão vivo do que um leão morto. Observada dessa forma, a esperança é produtora de sentido. A vida adquire sentido a partir daí. A vida, ela adquire o sentido.
Por outro lado, o pregador não quer que a esperança seja vista de forma estanque ou parada no lugar, limitando-se à produção de significados na interioridade humana, no interior do homem, para vê-la em sua inteireza e não reduzi-la em sua função. A esperança deve ser posta em movimento, em busca, em conquistas, e conquistas de tudo sobre a vontade de Deus. Bom, na formação e manutenção de valores como a ética no conhecimento, ter condições de adquirir e acumular conhecimento não constitui privilégio dos vivos sobre os vivos, muito menos sobre os mortos. A grandeza do homem está em poder, por sua liberdade, orientar o seu saber para o bem comum, não para o meu bem próprio, ou somente para o meu bem, mas para um bem comum, e colocar-se a serviço da sabedoria. Ou seja, usar a sabedoria para ajudar, para nos confraternizar, para vivermos uns com os outros. Também temos que ter respeito pela memória dos que já partiram. Respeito pela memória dos que já partiram. É importante, queridos irmãos, queridas irmãs, produzir uma cultura histórica de zelo e lembrança pelos que partiram antes de nós. Esquecê-los é faltar-lhes com respeito e ignorar a história das nossas próprias vidas. Vamos ter um culto na igreja hoje, que é o aniversário de 41 anos de nossa igreja, onde provavelmente vai se passar um vídeo daquilo que aconteceu no passado, as produções, os atos da Terceira Igreja Presbiteriana queimados nessa data de aniversário. Então isso é memorizar, é voltar, trazer à nossa memória as boas coisas. Mas também nós temos que exercer um desnudamento dos nossos sentimentos. Os mortos não sentem, não amam, não odeiam. Esses sentimentos sinalizam-se em nós, mostrando-nos o quanto nós estamos vivos, o quanto ainda podemos fazer, o quanto podemos ainda ser felizes, o quanto podemos ainda buscar o nosso Deus. Ou seja, temos que reconhecê-los para melhor administrá-lo em nossas relações humanas. Deveria ser também exercício da nossa esperança. A esperança move todo o nosso ser. A esperança move todo o nosso trabalho. A esperança nos move a caminho da felicidade, rumo à felicidade. Também na transformação concreta da nossa vida. A esperança, na perspectiva de sua própria dinâmica, recusa-se a permanecer passiva. Ela não pode ser passiva, pois tem uma vocação, ou tem como vocação, a necessidade de projetar-se para um futuro, a despeito de todas as vicissitudes da vida. Em outras palavras, ela é a razão da nossa perseverança frequente às situações limites. Segundo tópico em que queremos refletir é que gratidão na celebração da vida, ou seja, no movimento da vida. Versículo 7 ao versículo 10 do texto que lemos. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, as quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nessa vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão fazes conforme as tuas forças, porque no além, para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Salomão aqui está falando
que tudo que precisamos fazer, a alegria que temos que ter hoje, a felicidade que temos que ter é enquanto há vida. E temos que buscar ela onde? Em Cristo Jesus. Seria ingênuo pensar que nosso viver pode converter-se em festa ou banquete perpétuo. Por outro lado, não se pode negar que o pregador é amante da existência, não nos convide para o gozo dos prazeres mais simples e universal da vida cotidiana. Os versículos 7 ao versículo 10 vai mostrar a sua letra, a sua escrita falando sobre isso, como resultado da graça de Deus para aqueles que o amam. A vida é um bem mais precioso que temos, portanto, exorta-nos o pregador a que façamos com alegria as coisas que fazemos todos os dias. No contexto histórico em que o pregador estava inserido, o gosto pela vida e suas benesses relacionava-se com a criação, compreendendo-a como dádiva da liberdade em favor do homem. E o terceiro e último ponto que vamos refletir nesta manhã, caminhando já para o final da nossa mensagem, são as consequências das alegrias e agonias da vida. E agonia da vida. Nós duas lições, duas mensagens anteriores, nós tivemos um tema aqui de manhã sobre a vaidade, da vaidade ao que tem sentido. Ou seja, naquele texto nós falamos que nós temos duas partes da nossa vida. Uma é a alegria e a outra é a agonia. Então nós precisamos conviver com tudo isso e reconhecer aquilo que vai nos fazer bem e aquilo que vai nos fazer mal. E nunca maldizer ao nosso Deus, independente das condições em que estamos passando. Nós precisamos ter consciência das alegrias e das agonias da vida. Verso 11 e verso 12, diz assim, olha, quer ver? Leiam comigo aí, você que abriu a sua Bíblia. Verso 11 e o verso 12 de Eclesiastes, capítulo 9. Está assim, olha, vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, por isso nós colocamos o louvor inicial, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, ou seja, seguem buscando, tentando adquirir a alegria, a felicidade. Ou seja, não é dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com um laço. Assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Ou seja, eu não tenho muito o que fazer. A única coisa que eu preciso é da dependência de Deus. Tem um louvor, se não me falha a memória, 74, do nosso Inário, do Novo Cântico, que fala, careço de Jesus. Em todas as estrofes, em todas as partes do louvor, diz, careço de Jesus. Careço de Jesus, careço de Jesus. E é isso que precisamos ter. A nossa carência de Jesus nos faz dar esperança de prosseguir e encontrar o caminho da felicidade. O pregador, ainda numa visão limitada ao cotidiano, debaixo do sol, limitada porque estamos debaixo do sol. O definitivo vai ser acima do sol, porque abaixo não há tempo, ele é limitado. Aponta-nos, ou seja, vamos lá de novo, o pregador, ainda numa visão limitada do cotidiano, debaixo do sol, aponta-nos a impotência humana frente ao destino imprevisível da vida.
todas as coisas nos acontecem imprevisivelmente. Muitas coisas, elas vêm assim num abrir e fechar de olhos. Vêm num abrir e fechar de olhos. E precisamos prosseguir nessa busca rumo à felicidade hoje. Porque eu não sei, eu acho que com a minha esposa ontem, comentando sobre essa questão, e um dia, não sei se foi ontem, um dia desse aí, eu falando para ela o seguinte: o amanhã nunca existe. Eu estou aqui agora e digo para você, te cumprimentando, até amanhã, meu irmão. Só que quando chega amanhã, já não é amanhã mais, é hoje. Então amanhã não existe. Então tudo que nós precisamos fazer, nós temos que fazer hoje, e segundo as nossas forças, de acordo com o versículo, o versículo 10, em que nós lemos lá. Ou seja, ele nos aponta a impotência humana frente ao destino imprevisível da vida de maneira realista. Vê o homem à mercê do tempo e do acaso. Para o pregador, nada pode ser previsto ao longo da nossa existência, ou seja, amanhã pertence a Deus. O amanhã não nos pertence. O que nós precisamos pedir a Deus e fazer a favor de Deus tem que ser hoje. Lembrando-nos também que nada disso nos aponta ou nos dá direito a favores de Deus. O homem não conhece o momento que lhe é propício, nem tampouco o tempo que lhe será adverso. Ou seja, eu volto novamente à questão. O amanhã pertence a Deus, para nós ele não existe. Até amanhã. E aí quando chega amanhã, já não é amanhã mais, já é hoje. Então ele categoricamente podemos dizer que não existe. O tempo que lhe será adverso. Somam-se, então, a ausência de significado do mundo, a insegurança e a instabilidade do nosso viver. O nosso viver é instável. Eu agora estou aqui falando. Daqui a pouco eu posso não ter mais vida para falar. Posso não ter mais voz para falar. Porque esses são momentos adversos que podem acontecer na nossa vida. Nossa vida, ela pode acabar a qualquer instante. Numa sociedade que privilegia os bem-sucedidos, vale a observação do pregador, no sentido de que os sucessos e as desgraças da vida não são determinadas pelo acúmulo de agilidade, não são determinadas pelo acúmulo de sabedoria, não são determinadas de acúmulo de bens materiais. Não é por acúmulo de força. Veloz, forte, não é dos fortes a vitória, não é nem dos que correm melhor. Aquele que é mais ligeiro, aquele que é mais forte. Mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor e buscam realizar a sua obra debaixo do sol. Ou pela somatória de saber, ou seja, da sabedoria, sábio, inteligente, culto, nada disso vai mudar a previsibilidade da nossa vida. Não podemos prever o que vai acontecer amanhã, porque o que acontecer amanhã já vai ser no dia de hoje de novo. Quando nós acordarmos, já vamos falar até amanhã de novo. E esse amanhã, ele nunca chega, porque o momento é sempre esse. Concluindo, meu querido irmão, minha querida irmã, tempo e acaso não significa necessariamente o destino mortal dos homens. Podem, porém, manifestá-lo segundo as circunstâncias da vida. Se não podemos saber previamente o que nos sucederá, resta-nos a fé no Deus que promete nos amparar em suas bondosas mãos. Ou seja, se não podemos saber o que é amanhã, porque ainda estamos hoje, não sabemos o que vai acontecer amanhã, só nos resta a fé, a esperança, a perseverança de ir buscando o caminho da felicidade e viver os nossos dias segundo aquilo que Deus nos ordena, segundo a forma que Deus deixou para nós. Isso nos faz recordar uma poesia que há muito tempo nos alenta. Bem haja
ignorância no meu caminho além. Assim é bem melhor eu não saber das provações que vêm. Se não sei aonde vou, ao menos sei com quem. Com quem, meu irmão? Com quem, minha irmã? Com quem, minha amiga? Meu amigo que está aí lá no exterior? Acabamos de visualizar ali uma ouvinte lá dos Estados Unidos. Está chegando longe, queridos, essas palavras. E temos que caminhar com Cristo hoje, porque amanhã não existe. Amanhã pertence a Deus. Ou seja, vamos ler de novo lá a poesia. Bem haja ignorância no meu caminho além. Assim é bem melhor eu não saber das provações que vêm. Se não sei aonde vou, ao menos sei com quem. Com Cristo Jesus em nosso coração. E que Ele nos abençoe. Que Ele nos dê da sua graça e da sua misericórdia. Que nos afastes das tentações mundanas. Das tentações mundanas. Que nos faça felizes. E que nos guie rumo a essa felicidade que foi proposta no tema principal da nossa mensagem nesta manhã. Bom, queridos, antes de agradecer aí novamente aos nossos ouvintes, aos nossos irmãos, amigos e amigas, próxima quarta-feira, aliás, hoje temos o aniversário da igreja que vai ser transmitido. Vamos ter a participação do coral Ebenezer, você aí, Mustafa, você é Ivo, que são da África, que tem nos seguido. Aí na África, aí, a igreja do Ivo, do nosso irmão Ivo, que é nosso amigo aqui no Facebook. Ele tem um coral também lá, que o nome dele é Ebenezer. E hoje, meu querido, ele vai se apresentar no aniversário da igreja, 19 horas, a partir de 19 horas. Terça-feira, Reverendo Geraldo, na sua página, na página da Terceira Igreja, programação de oração. Quarta-feira, próxima quarta-feira, Provérbios capítulo 10. Vamos comparar esse capítulo, esse provérbio com Malaquias capítulo 4. O justo em contraste com o perverso. Tema da próxima quarta-feira. E no próximo domingo, nós vamos passar para o capítulo 10 também de Eclesiastes. E o tema é paciência, sensatez e prudência. Paciência, sensatez e prudência. Capítulo 10, verso 1. Ao capítulo 11 até o verso 6. Verso 1 do capítulo 10, aí vou pular para o capítulo 11, de 1 ao verso 6. Tá bom? É o próximo domingo. Nosso querido irmão, pastor Felipe Neves Rodrigues. Paz do Senhor, meu querido. Muito obrigado por ter aí nos dado a alegria da tua presença. Diácono Felipe Neves, novamente. Meu sobrinho Amarildo, lá de Unamar. Obrigado, querido. Um abraço aí, um beijo na minha sobrinha, no meu sobrinho. Reverendo Geraldo, a live terá início às 9 horas. É daqui a pouco na página da Igreja Presbiteriana. Edilson Portugal, o eletricista, ali na rua do Mercadinho. Obrigado, meu querido. Um abraço aí para a esposa. Diácono Felipe Tavares, é da nossa igreja. Obrigado pela sua presença, meu irmão Mário Oliveira, lá de Cabo Frio. Reverendo Vasco Toledo, a essa hora deve estar lá com a sua live também, preparando. Obrigado pela sua presença, querido. Sandra Alexandra, a Sandra é filha da nossa irmã Adalgisa, fugiu aqui. Obrigado, querida. Irmã Neuzi, presbítero Carlos. Maria José Belo, ela frequenta bem a nossa igreja. Ela foi membro aqui, não é mais, mas frequenta bem. Bom dia, querida.
Minha esposa Adriana Ellen Mason, dos Estados Unidos. Good morning! Para você, obrigado aí pela sua presença, por ter atendido o nosso convite aí pela manhã, tá, querida? Fiquem todos com Deus e eu vou orar. Tem aqui alguém abriu uma sala de vídeo, tem ela e mais 3 pessoas. Se não apareceu para mim, tá bom? Que eu não mencionei o nome, a Daniela, eu tô vendo ali, não apareceu, não vi aqui o nome dela. Meu genro Adriano, Perina, minha prima Perina, lá de Minas Gerais. Obrigado, tá? Pela tua presença também. Deus abençoe a cada um. Maria José Belo, Deus te abençoe. Obrigado, minha irmã, que Ele esteja também na sua vida, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Vou orar então, encerrando a nossa live. Reverendo Geraldo, eu acho que o senhor não vai estar aí mais, mas se estiver ouvindo aí, eu vou precisar te ligar depois da live da igreja, tá? Tem um assunto para a gente conversar daqui a pouco. Vamos orar então, encerrando nossa programação dessa manhã. Senhor nosso Deus, obrigado, Deus, por mais uma vez podermos estar diante da Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor não tem apartado de nós o Teu Espírito e tem nos convencido, Deus, de que é o Senhor quem fala, independentemente de qualquer coisa, Deus, e por isso nós nos colocamos nas Tuas mãos. Obrigado, Deus, por todos aqueles que entraram, aqueles que fizeram parte desta programação aqui ao vivo, que o Senhor esteja abençoando a cada um, ó Deus, dando da Tua unção, da Tua iluminação. Obrigado, ó Deus, pelo dia em que estamos passando, obrigado pelo alimento que o Senhor nos dá. Te pedimos mais uma vez pelos enfermos, que o Senhor esteja, ó Deus, na vida de cada um. Oramos assim e oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz para todos, que Deus abençoe as suas vidas.